Boa tarde, alunos do 7º ano. Comprometido, agora eu vou fazer as respostas que vocês jogaram lá no grupo, tá bom? Primeira coisa, quero dizer que isso vai passar logo e já já estaremos juntinhos, tá bom? Eu inicio mostrando para vocês aqui o mapa, né, da África interligado com o Brasil. Como vocês podem ver, ó, essas ligações que estão ocorrendo aqui são exatamente o tráfico negreiro, porque a nossa história ela é construída através da escravidão. E os escravos que vieram para trabalhar aqui no Brasil, eles estavam vivendo na África, eram sequestrados através de guerras e vieram parar aqui no Brasil, tá certo? Então, eu vou colocar para vocês aqui, ó, nosso tema, África, né? E eu vou começar a responder as perguntinhas, certo? A primeira pergunta que surgiu no grupo foi em relação aos aspectos naturais da África. Então, eu vou trazer para vocês alguns dados importantes. Primeiro dado, o continente africano, ele é composto por 30.370.000 quilômetros quadrados, certo? São 47 países, mais de 1.000 línguas, e a distância daqui do Ceará para a África é de 8.301 quilômetros. Então, o continente africano é o terceiro maior continente do planeta Terra, certo? A outra pergunta que foi colocada no grupo sobre a característica dos bantus. Pessoal, os povos bantus, como vocês fizeram nas suas pesquisas, eles dominaram o sul da África, certo? Eles eram agricultores, viviam da caça e da pesca. E um dado muito importante é que eles trabalhavam e dominavam a metalurgia. E isso foi determinante para eles serem escravizados e virem para o Brasil, porque aqui eles precisavam de pessoas para poder manusear o ouro que foi encontrado nas Minas Gerais, certo? A próxima pergunta que veio foi o quê? Do reino Kush nasceram 3 reinos importantes. Esses reinos foram o reino Kush, né? Ele foi um reino muito importante, teve relações inclusive com o Egito, chegou a uma parte da sua história dominar o Egito, certo? Só que ele entrou em crise no início da modernidade, por volta do século XV, e dele nasceram mais 3 povos: Nubatia, Macúria e a Alódia. Esses povos prevaleceram até mais ou menos até o século XVIII, onde foram dominados pelos povos portugueses que aí chegaram. A outra curiosidade que veio sobre o vale do rio Níger e o que seriam os Vaganás. O rio Níger, gente, é o terceiro rio mais importante da África, tá certo? Ele abastece milhares de povos e ele tem a sua expressão histórica, onde os povos começaram a fixar sua moradia em volta dos rios, certo? Os Vangarás, eles eram povos do deserto que se transformavam através de clãs e que eles viviam do comércio, especialmente do ouro, tá bom? Eles estudavam bastante o islamismo e o direito. Um fato muito importante desses povos é que eles vagavam pelo deserto pregando o islamismo. O rio Tigre é o terceiro maior. As suas irrigações e barragens, elas conseguem levar água para esses povos que estão precisando, certo? E lá se tem a agricultura para sobreviver. E os principais aspectos dessa agricultura são o arroz, o milho e o algodão. Outra pergunta que foi lançada no grupo também foi em relação à presença portuguesa. A presença portuguesa, ela se deu através, inicialmente, dos interesses pelo comércio de sal, tecido, ouro, pedras e marfim. Os portugueses, eles sempre tiveram características comerciais. Inclusive, as suas colônias, elas eram voltadas para a exploração com a finalidade do comércio. E como eu já havia explicado nas aulas anteriores, a África é um grande produtor de pedras preciosas, o marfim, que são os dentes dos elefantes, do ouro, do sal e do tecido. Aí você me faz a pergunta, mas por que o sal, né? O sal é uma coisa tão significante, tão barata? Hoje sim, mas antigamente o sal, ele era tão caro que dele surgiu o termo salário, que é o que a gente recebe por mês. Veio através desse termo do sal, certo? Quando os portugueses começaram a conquistar a África,
em 1915, eles foram para o Reino Celta e também a Ilha de Madeira. Em 1482, eles vão chegar no Manicongo, no Congo, certo? Diogo Cão, ele vai começar a navegar pelo rio com o objetivo de chegar à Etiópia. E lá ele vai conquistar o Congo, onde viviam os povos do Manicongo, certo? O Congo é uma floresta muito parecida com a nossa floresta amazônica, onde vivem, né, os macacos, os gorilas, os chimpanzés, e eles foram conquistados. Depois que os portugueses conquistaram, o rei da Bélgica fez dela uma floresta particular, certo? Mas o objetivo inicial não era. Pessoal, os impérios que surgiram inicialmente entraram em crise por brigas internas, por falta do comércio ou por a exploração de novos povos europeus que foram chegando na África e trazendo a discórdia. Um fato muito importante, bem curioso desse momento, é que os próprios exploradores, né, portugueses, eles foram para a África comercializar e uma das matérias era o quê? Era os próprios escravos. Espero que eu tenha respondido para vocês e até a próxima aula.